Já parou para pensar como é que funciona assim por dentro essa máquina gigantesca que é o governo? Quer dizer, como ela impacta a nossa vida todo dia? É verdade, muita gente não tem ideia, né? Pois é. Tipo, quem é que pode trabalhar para o Estado? Como essas pessoas são escolhidas? Será que tem regra para isso? Ah, com certeza tem. E regras bem claras, na verdade. A resposta então está na nossa lei maior, a Constituição Federal. E hoje a gente vai fazer uma análise focada em pontos bem importantes do artigo 37. Exato. É um artigo-chave para entender a administração pública. Nessa nossa discussão, vamos mergulhar nessas regras básicas que mandam na administração pública aqui no Brasil, sabe? Com foco total no essencial do artigo 37. A ideia é entender os princípios, as normas que todo órgão público tem que seguir. União, estados, Distrito Federal, municípios, todo mundo. E a gente está se baseando no próprio texto da Constituição, claro, e também nas mudanças que vieram com emendas importantes, tipo a 19 de 98 e a 103, mais recente, de 2019. São fontes essenciais para entender o cenário atual. E olha, antes da gente continuar, um lembrete rápido. Se esse tipo de análise te ajuda, se é útil para você, considere se inscrever aqui no canal, compartilhar. Isso ajuda demais a levar informação importante para mais gente. É isso aí. Ajuda muito o nosso trabalho. Bom, vamos lá. Começando pela base de tudo, né? Os princípios. O famoso LIMPE. Ah, o LMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Exato. Basicamente, quer dizer que a administração só pode fazer o que está na lei. Tem que tratar todo mundo igual, sem favorecimento. Uhum. Agir de forma ética, transparente, né? A publicidade e, claro, a eficiência. Buscar fazer as coisas bem feitas com resultado. E essa eficiência, é interessante, ela não estava lá desde o começo, né? Não estava. Ela entrou com a Emenda Constitucional 19, lá em 1998. Foi um reforço importante. Qual foi a ideia principal por trás disso? Foi para, assim, reforçar a necessidade de uma gestão pública que não só cumprisse a lei, mas que entregasse resultados, sabe? Prestar bons serviços para a sociedade. Um foco maior na boa gestão mesmo. Entendi. Porque às vezes, né, ficar só na burocracia não resolve. Exatamente. Encontrar esse equilíbrio entre seguir a regra, a legalidade e ser eficiente. Bom, esse é o desafio diário do gestor público. Faz tudo sentido. Agora, pensando em quem trabalha para o governo, como é que se entra? O inciso 1 diz que os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos da lei. E para estrangeiros também, viu? Mas aí tem que ver como a lei define. Certo. Mas a forma principal de entrar, a regra geral, qual é? A regra de ouro é o concurso público. Aprovação prévia em concurso de provas ou então de provas e títulos. A emenda 19 detalhou que tem que ser de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Mas tem aquela ressalva, né? Os famosos cargos em comissão. Isso, esses são de livre nomeação e exoneração. Mas atenção, eles são só para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não é para qualquer coisa. E tem também as funções de confiança, que é diferente, né? Sim, muito diferente. As funções de confiança são exclusivas para quem já é servidor de carreira, de cargo efetivo. Já os cargos em comissão, embora de livre nomeação, a lei exige que um percentual mínimo seja ocupado por servidores de carreira também. Entendi. E os concursos? Um ponto que sempre gera dúvida é a validade. Como funciona isso? Olha, o inciso 3 é claro. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Esse até é importante. Certo, até 2 anos. Isso, prorrogável uma única vez por igual período. Ou seja, no máximo 2 mais 2 anos. E por que esse prazo é tão importante? Porque durante esse prazo todo, o prazo improrrogável, quem for aprovado tem prioridade na convocação. Se abrirem novas vagas para aquela carreira, eles têm que ser chamados antes de fazerem um novo concurso. É o inciso 4º que garante isso. Protege quem já passou pelo processo, né? Exatamente. Protege a expectativa de direito do aprovado. E além do acesso, tem os direitos dos servidores, né? A Constituição fala disso. Fala assim. Garante, por exemplo, a livre associação sindical, lá no inciso 6, e o direito de greve também no inciso 7.
Mas atenção, a greve é exercida nos termos de uma lei específica que, aliás, ainda está pendente de regulamentação mais detalhada em muitos casos. Outro ponto importante é a reserva de vagas para pessoas com deficiência, né? Inciso 8. Fundamental. E também a possibilidade de contratação temporária, pelo inciso 9º, mas só para atender necessidade excepcional de interesse público. É exceção mesmo. Vamos falar de dinheiro, remuneração. O que a Constituição garante? Garante a revisão geral anual da remuneração, no inciso X, e um ponto muito debatido, o teto remuneratório, no inciso 11. O famoso teto. Como ele funciona na regra geral? Específicos dentro dos estados e municípios, que foram detalhados pela Emenda 41 de 2003. E outra coisa importante, inciso 13, é vedada a vinculação ou equiparação de remunerações. Vai evitar aquele efeito cascata, né? Aumenta um, aumenta todo mundo. Justamente, a ideia é tratar cada carreira de forma distinta. E uma regra muito conhecida: acumulação de cargos. Pode ou não pode? A regra, no inciso 16, é clara. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra geral. Mas Sempre tem um mais, né? sempre tem. Existem exceções, desde que tenha compatibilidade de horários. Quais são elas? São 3 casos. A, 2 cargos de professor. B, um cargo de professor com outro técnico ou científico. E C, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Essa linha C veio com a Emenda 34 de 2001. Então, professor e pessoal da saúde podem acumular dentro dessas regras. Isso. E essa proibição de acumular não vale só para a administração direta, viu? O inciso 17, também com a redação da Emenda 19, estende isso para autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Ah, pega todo mundo da administração indireta também. Pega sim. E falando em indireta, o inciso 19 diz que para criar uma autarquia precisa de lei específica. Já para criar empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação, precisa de autorização em lei específica. Tem uma diferença aí. Entendi. E para contratar obras, serviços, fazer compras, qual a regra para o governo? Querem contratar com o governo e exigir só o que for indispensável para garantir o cumprimento das obrigações. Ou seja, competição e busca pela melhor proposta. Exato. Agora, existem hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação previstas em lei, mas a regra é licitar. Para fechar, tem a questão da responsabilidade, né? Tanto de quem age errado, quanto do próprio Estado. Fundamental. O parágrafo 4º fala das consequências dos atos de improbidade administrativa. São sanções pesadas, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Basicamente, quem age com desonestidade ou ilegalidade grave pode se dar muito mal. E a responsabilidade do Estado, se um agente público causa dano a alguém. Aí entra o parágrafo 6º. As entidades públicas e até as privadas que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É a responsabilidade objetiva do Estado. Mas o servidor que errou, ele não responde? Responde, sim, mas perante o Estado. O Estado indeniza a vítima e depois pode entrar com uma ação de regresso contra o agente responsável, mas só se ele tiver agido com dolo, ou seja, intenção ou culpa. E uma novidade da Emenda 103 de 2019, no parágrafo 13, foi prever a possibilidade de readaptação do servidor que tem alguma limitação. Ufa, é bastante coisa, né? Fica muito claro que o artigo 37 monta um quadro bem rigoroso para a administração pública. Com certeza, a intenção é clara: buscar um equilíbrio entre ter uma máquina eficiente, mas também controlada, transparente e que respeite os direitos dos servidores e o interesse público. São muitas regras, mas parecem essenciais para o Estado funcionar minimamente bem, né? São essenciais. E talvez, assim, a grande questão para a gente refletir diante dessa complexidade toda do artigo 37 seja como é que a gente garante que essa busca por eficiência, por moralidade, que são super importantes, como garantir que isso não acabe atropelando direitos fundamentais dos servidores, ou aquela estabilidade que é necessária para eles trabalharem com imparcialidade, sabe? Sem pressões indevidas. É.
qual seria o equilíbrio ideal na prática, né? Entre controle, flexibilidade e desempenho. Exato. Esse equilíbrio no dia a dia do serviço público brasileiro acho que ainda é um desafio enorme, constante. Um ponto para a gente continuar pensando. Com certeza. Bom, esperamos que essa nossa análise focada no artigo 37 tenha sido útil, tenha esclarecido alguns pontos. Esperamos que sim. Se você que acompanhou a gente achou útil, deixa aí o seu like pra gente saber e a gente se vê na próxima. Até a próxima.